Boa noite. Nesta sexta-feira, a gente entrevista Mauro Maciel, diretor da 12ª DIREC de Mossoró. E mais, Hospital Estadual em Natal paralisa e muda fluxo de atendimentos. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você nos assistindo em todo o RN, porque TCM é RN. E você aqui em Mossoró, em Natal, em Açu, Pau dos Ferros, de norte a sul aqui do estado Potiguar, a gente agradece sempre a audiência. Você que nos assiste pelo canal 10, você pelo tcmplay.tv.br, muito obrigado por acompanhar aqui o nosso trabalho. Chegamos a mais uma sexta-feira. Hoje a gente fala sobre educação estadual com o Mauro Maciel, que é diretor da 12ª Diretoria de Educação e Cultura aqui de Mossoró. A gente vai falar sobre as escolas estaduais, sobre eleições para diretores, destas unidades escolares. Você aí, tem alguma dúvida? Manda aqui a sua mensagem no nosso WhatsApp, 988028941, e também no Instagram, @Cenário Político TCM. Começando aqui o nosso cenário desta sexta, antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa com o Mauro, eu mando um alô especial. Eu fiquei sabendo que seu Alcides e Julineide, um abraço Alcides e Julineide, que são os pais da Juliana, da Stomp Mossoró, que moram lá no condomínio Nelville, aqui no Nova Betânia, assistem sempre aqui ao Cenário Político TCM. Um abraço, seu Alcides, Julineide. É sempre muito gratificante saber que pessoas de bem, pessoas como vocês, acompanham aqui o nosso trabalho, tá bom? Um abraço, muito obrigado pela audiência. E, por falar em Stomp, a marca daqui de Mossoró que está nos vestindo para o Conversa de Alpendre, viu? A gente já está preparando o nosso programa de política do verão aqui da TCM. Na verdade, é o nosso primeiro programa da cobertura eleitoral de 2026. Vai ao ar em janeiro e a gente já está preparando esse conteúdo bacana para você assistir durante o mês de janeiro, nas quintas-feiras de janeiro, tá bom? Por falar em eleições, no próximo bloco eu trago informação sobre pesquisa eleitoral. Tem mais uma pesquisa TCM-TS2, está no forno, está sendo preparada para a divulgação que vai acontecer na próxima semana. Já já eu trago os detalhes. Antes tem informação lá de Natal. O Hospital Santa Catarina fica superlotado após receber pacientes de maternidade esvaziada por causa de problemas elétricos. Acompanhe. A transferência de pacientes iniciada no dia 28 de novembro causou aumento da demanda e lotação de unidades estaduais. Depois de 14 dias com serviços reduzidos por conta de problemas na rede elétrica, a maternidade Januário Cico volta a funcionar com atendimentos plenos. Os pacientes que haviam sido transferidos aqui para o Santa Catarina devem retornar à unidade até o final desta sexta-feira, segundo a direção da maternidade. Apenas a UTI neonatal foi mantida em funcionamento no prédio durante o período de 14 dias, com o uso de um gerador de energia. Além disso, a maternidade adotou um conjunto de medidas assistenciais e estruturais, entre elas a instalação de uma sala emergencial para cesáreas, a suspensão temporária de cirurgias eletivas e o redimensionamento diário das equipes. Em apresentação exibida na coletiva de imprensa, a maternidade afirmou que não houve interrupção total dos atendimentos, nem infestação de animais, explosões, incêndios ou choques elétricos decorrentes da estrutura do hospital. Nós, em momento algum, paramos o atendimento médico, a nossa porta da urgência funcionou 24 horas, as pacientes que estavam no ambiente onde teve o problema maior, elas foram transferidas para o nosso anexo dentro do hospital. Nós conseguimos isolar com segurança os bebês que estavam na UTI neonatologia. Lá eles ficaram funcionando com total segurança, com 2 geradores só para eles. Então, assim, não houve em momento algum nenhum problema de explosão, de choque elétrico, de animais peçonhentos invadindo o hospital, em maneira alguma. E graças a Deus, ninguém sofreu nenhum acidente, não tivemos nenhuma morte, nenhuma perda materna, nem fetal. E nossa maternidade está voltando a funcionar com
Carga total. Lidiane Dias foi uma das mães que precisou ser realocada temporariamente dentro da maternidade junto com a sua filha, Maria Vitória, de 4 meses, internada desde o nascimento na enfermaria Canguru. A gente foi para o térreo, o setor de Canguru ficou lá. E foi tudo tranquilo? Deu tudo certo? Sim, deu tudo certo. Com sua filhinha o tempo todo sob os cuidados, né? Sim, o tempo todo. E fala uma coisa, você agora então tem previsão de quando vai sair daqui, não? Pretendo sair antes do Natal, né? Passar o Natal em casa com ela. Pois é, quando a gente fala sobre estrutura dos hospitais, a gente não pode só falar sobre a presença de médicos, a presença de equipamentos, né, diretamente ligados à saúde, mas toda uma estrutura que realmente proporciona o funcionamento hospitalar. E a gente espera que essas unidades elas possam ter sempre essa manutenção correta para que não aconteça o que aconteceu e para que se evite algo mais grave, né, que é a suspensão completa por muito tempo de atendimentos, ainda mais quando a gente fala de saúde materno-infantil. Então, bom que deu tudo certo, que vai permanecer regular este atendimento lá em Natal e, claro, a nossa equipe lá atenta ao que acontece na capital. Vamos falar de educação. O Mauro Maciel, que é diretor da 12ª DIREC, que é a Diretoria Regional de Educação e Cultura aqui de Mossoró, que abrange as escolas estaduais de Mossoró e também de alguns municípios aqui próximos, veio falar conosco, trazer o balanço das atividades da DIREC neste ano de 2025, mas a gente fala sobre um ponto muito importante que certamente você que é pai, você que é mãe, professora, professor da rede estadual, você vivenciou no mês passado, teve eleição para a escolha de diretores e diretores, né, para a condução desta gestão que se inicia no próximo ano. Mauro, boa noite, seja bem-vindo aqui ao cenário político TCM. Então, nas escolas estaduais tem a eleição para os diretores, né? Como foi essa eleição agora em 2025? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, ouvintes do programa Cenário Político. A eleição direta para gestores escolares, ela é um marco na rede estadual de ensino. Nós já temos eleições há mais de 10 anos. E agora, no dia 26 de novembro, nós tivemos eleições gerais em toda a rede estadual de ensino. Aqui na 12ª DIREC, nós tivemos das 71 instituições escolares, eleições em 69 delas, 2 vão passar pelo pleito ainda no próximo ano, porque nós tivemos 2 escolas com problema nas chapas, né? Tivemos algumas situações de indeferimento de candidaturas, mas as escolas seguem com a sua gestão até o novo pleito, conforme a lei 585 de 2016, que prevê que na eleição do pleito geral, se tiver algum problema, nos próximos 6 meses haverá novo pleito. Como é para a DIREC, né, e para as escolas, as unidades de educação, poder realizar este pleito, né, essa escolha, a própria comunidade escolar eleger quem vai tomar ali as decisões administrativas da escola? É uma importância significativa, tendo em vista que se materializa dentro das escolas, dentro das comunidades escolares, a democracia, né? A eleição direta para gestores e gestoras na rede estadual de ensino, ela potencializa a participação da comunidade, o conhecimento mais profundo dessa comunidade sobre aquelas pessoas que farão a gestão pelos próximos anos, porque a gestão na rede estadual é de um triênio. Então, nós vamos iniciar o triênio 2026, 27 e 28. Então, a materialização da escolha desses diretores, que em outrora, 30, 40 anos atrás, não eram escolhidos pelas nossas escolas, eram indicações, né, de diversas naturezas. Isso é um ganho, né? Inclusive, o Estado do Rio Grande do Norte há muitos anos cumpre uma das condicionalidades hoje do novo Fundeb, né? Que prevê a complementação a partir do VAR, e uma das condicionalidades é a escolha direta para os seus gestores escolares. Do ponto de vista administrativo, isso tem colaborado para que exista uma eficiência dentro dessas escolas? Sim, nós temos uma lei específica que organiza essa gestão, que
que é a Lei 585 de 2016. Ela institui a própria eleição direta para diretor, para vice-diretor. Após essa eleição, esse diretor e esse vice-diretor, ele compõe as demais funções de gestão na escola que são realizadas a partir da coordenação pedagógica, que é aquele professor, aquela pessoa que vai articular os supervisores, que a gente chama de especialistas, a coordenação administrativa financeira e a secretaria-geral. São funções de indicação dessa gestão e, do ponto de vista administrativo, ela tem profissionalizado as nossas gestões. Nós temos uma legislação, temos supervisores de gestão dentro do quadro da 12ª DIREC, temos processo de formação contínuo para essas gestões, então é muito significativo esse processo para a melhoria da gestão administrativa, que nós sabemos que não é só o fato de ser escolhido de forma democrática, mas a sua atuação tem que ser democrática porque ela é balizada num conjunto de orientações que a rede possui para melhorar e garantir uma gestão de qualidade. Já já a gente volta aqui a nossa entrevista com o Mauro, mas antes a gente tem informação, exatamente, a gente informa que você aí que está nos acompanhando, que gosta, a gente está falando no bloco anterior sobre a eleição para escolas, né, diretores de escolas estaduais, mas na segunda-feira, dia 15 de dezembro, tem mais uma pesquisa TCM-TS2. A gente está montando uma série histórica. O que isso quer dizer? Que cada pesquisa você vai ver um ponto e neste ponto ele vai mudando para cima, para baixo, ele vai se manter, mas você vai entender o que de fato está acontecendo com a opinião do eleitor sobre determinado candidato ao governo do Estado, ao Senado, à presidência da República, quem é citado para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa. Então você vai conseguindo montar, você que gosta de política, de fato um cenário político para as eleições de 2026. Segunda-feira, 8h15 da noite, a gente traz a última pesquisa estadual TCM-TS2 deste ano de 2025. A partir de 1º de janeiro de 2026, todas as pesquisas elas precisarão estar registradas junto ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral. E a gente, claro, vai registrar várias pesquisas, mas a grande diferença é que estas de 2025, junto com as de 2026, você vai ver exatamente o movimento, né, que traz essa cena histórica, essa série histórica de pesquisas, de levantamentos. Tem mais uma informação que é importante a gente falar sobre esta pesquisa de segunda-feira, é que pela primeira vez a gente vai analisar possibilidades de segundo turno. Então, como determinado candidato está se comportando se outro candidato for o seu adversário num possível segundo turno das eleições de 2026. Então, são perguntas que a gente vai responder às 8h15 da noite aqui na TCM, em mais um TCM Pesquisa, nessa parceria com o Instituto TS2, que tem dado muito certo. Claro, a gente traz os dados e analisa. Lá na Rádio TCM 95 FM, a gente vai analisar todos os números com Erison Nateste, sócio fundador da TS2. Tem os pitacos do Tárcio Araújo, então a nossa cobertura especial para as eleições de 2026 está só começando, viu, pessoal? Você vai acompanhar tudo aqui na tela da TCM, mas também na rede TCM de rádios, no nosso portal tcmnoticia.com.br, no YouTube. Não vai faltar lugar para você acompanhar aqui mais uma pesquisa TCM, tá bom? É a pesquisa estadual, viu? Mas ainda neste mês de dezembro teremos pesquisas municipais com avaliações dos gestores. Então, meu amigo, tem muita coisa ainda em 2025. Falta pouco para acabar o ano, né, Isaías? Bem pouquinho. Mas tem muita notícia ainda, tem muita informação. Continue sempre com a gente. Antes de a gente voltar aqui, a nossa entrevista com o diretor da DIREC, uma comissão aprovou a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. Acompanhe. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC 148 de 2015, que prevê a redução progressiva da jornada máxima semanal de trabalho no Brasil, até chegar ao limite de 36 horas por semana, e garante 2 dias de descanso remunerado
preferencialmente no sábado e no domingo. Agora, a proposta segue para análise do plenário em 2 turnos. Pela proposta, essa transição será gradual ao longo de 4 anos. No ano seguinte à promulgação, a jornada cai de 44 para 40 horas semanais. Depois, vai haver uma redução de 1 hora por ano até chegar a 36. A jornada diária continua limitada a 8 horas, com possibilidade de compensação por acordo coletivo. O texto proíbe qualquer redução salarial. Experiências internacionais, como as conduzidas recentemente na Espanha e em Portugal, também foram usadas como referência. Os estudos apontam avanços em produtividade, redução de afastamentos e criação de novos postos de trabalho. A proposta foi amplamente discutida em audiências públicas com governo, empresários, centrais sindicais e especialistas em saúde laboral. Com a aprovação, a PEC entra agora na fase decisiva, que é no Senado. Se aprovada em plenários, segue para a Câmara dos Deputados. Representantes de trabalhadores e do setor produtivo acompanham de perto cada etapa, diante dos possíveis impactos sociais e econômicos. Isso é uma questão que ainda vai entrar aí num embate mais duro. Eu tenho certeza que entra também numa pauta eleitoral. Então, para 2026, esta temática, redução do horário de trabalho naquela escala 6:1, para mudar para 5:2, enfim, vai ser ainda motivo de muito debate, muito embate, quem é contra, quem é a favor, como é que isso vai ser ajustado. Vamos acompanhar tudo de perto, tá bom? Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Mauro Maciel, que é diretor da 12ª DIREC. Mauro, falando ainda sobre as eleições, né, para a direção das escolas, para as direções das escolas estaduais, a eleição aconteceu em novembro. Como é que se segue agora este calendário? Já finalizou esse processo, né, de consulta nas unidades escolares? Já se prepara para a tomada de posse? Como é que funciona a partir da eleição? A partir da eleição, nós temos os procedimentos de finalização de todo esse pleito, né? Nós estamos agora, o ano letivo para aquelas escolas que não fizeram greve deve terminar na próxima semana, no dia 18. Para as que fizeram greve no dia 16 de janeiro, mas todas as gestões atuais que foram reeleitas ou não reeleitas, elas precisam apresentar um relatório circunstanciado, que é um conjunto de informações que mostra todas as atividades executadas pela gestão e nas áreas pedagógica, administrativa, financeira. Agora, no próximo dia 16, nós vamos ter a posse coletiva, né, simbólica, com a governadora Fátima Bezerra, lá em Natal, lá no Hotel Holiday Inn, onde todos os diretores eleitos e vice-diretores estarão empossados, mas serão nomeados a partir de 1º de janeiro para entrar em exercício nas escolas. E quando se tem essa posse, muda também, alguns foram reeleitos, né? É possível essa reeleição, mas quem é de primeiro mandato, quem vai exercer pela primeira vez essa função, tem algum tipo de qualificação, de preparação para poder entender como é que funciona esse fluxo administrativo? Nós já iniciamos esse procedimento, já tivemos uma reunião com o Fundo Estadual, né, que é a parte financeira da Secretaria de Educação. Então, a partir desse momento, esses diretores eleitos eles já começam a acompanhar essa realização do relatório circunstanciado e já vão se aproximando de todas as áreas da gestão, e a partir da nossa jornada pedagógica, que vai acontecer em fevereiro, nós já temos os primeiros momentos de formação. Esses gestores eles passam por processos de formação ao longo de todo o ano, iniciando na jornada pedagógica, discutindo a parte administrativa, a parte financeira, a parte pedagógica e, logicamente, eles fazem um curso, né, oferecido pela própria Secretaria de Educação ao longo de todo o seu mandato, bem como cursos de extensão que a gente tem oferecido enquanto rede, em parceria com as universidades, para que essa gestão ela tenha o máximo de profissionalização e esses gestores, principalmente aqueles que estão em primeiro mandato, eles possam ir
desenvolvendo a sua gestão com mais eficiência. A 12ª DIREC, ela tem atuação em Mossoró e quais municípios aqui da região? Nós somos a segunda maior diretoria do Estado. Hoje o Estado tem 16 DIRECs. A 12ª ela tem sede em Mossoró e, além de Mossoró, ela atende Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel, Governador de Serra Rosada, Upanema e Baraúna. Então, realmente, são muitas escolas, né? São muitas realidades para gerenciar. E como é que, Mauro, você tem avançado, né, nesta agenda administrativa? Porque o senhor, mesmo tendo uma experiência como professor, né, de muitos anos na rede estadual, o senhor não está com muito tempo de diretor, mas conhece também, claro, toda esta rotina. Mas como é que o senhor tem avançado justamente neste trabalho? Olha, Vonúvio, eu parto de uma premissa de que a gestão ela se faz de forma coletiva, né? E o que a gente tem buscado enquanto diretor da DIREC para chegar mais próximo dessa gestão? A gente tem escutado as gestões, nós temos feito reunião, nós temos visitado essas escolas, nós temos garantido a equipe da 12ª DIREC próxima dessas instituições escolares, porque, como você mesmo disse, nós temos 8 municípios atuando, 71 escolas com realidades distintas, atendendo públicos diferentes, e a nossa forma de chegar na escola para contribuir com a gestão mais eficiente escutando, sendo parceiro, estando ali atendendo as demandas dessas escolas. Logicamente, nós temos algumas demandas que muitas vezes não dependem apenas da diretoria regional, mas quero aqui destacar o apoio essencial da Secretaria de Estado da Educação, através da professora Socorro Batista, e do governo do Estado, da professora Fátima, que tem sido um governo que procura investir na melhoria da infraestrutura, na melhoria de equipamentos, e nós temos, junto com a equipe da DIREC, logicamente, chegado próximo dessas gestões para apoiá-los naquilo que é necessário. Professor, o senhor tem percebido que existe, claro, o senhor acaba de mencionar deste esforço do governo, mas por parte dos servidores, nesta integração, né, de objetivos, existe essa resposta também? Os professores, eles também têm essa atenção para que essa estrutura toda dê certo, que realmente o jovem, a criança, possa receber a melhor educação? Como é que o senhor percebe o momento da educação estadual do ponto de vista do professor, do servidor? Bom, eu entendo que o professor, e quero aqui já cumprimentar cada um deles, os meus colegas, eles são a mola mestra de todo esse processo, né? Eles têm recebido todas essas questões com muita tranquilidade e têm contribuído de forma significativa para que a política de educação da rede estadual ela avance, ela seja melhorada. Claro que nós temos ainda muito a avançar, mas os professores, nas suas salas de aula, nas suas atividades pedagógicas, liderado pelos gestores, pelos coordenadores, supervisores e pelas equipes de servidores que a rede estadual dispõe, tem sim contribuído e dado, né, de forma significativa a sua contribuição para que esse trabalho seja cada dia melhor. Um abraço lá para Caraúbas, minha amiga Tica Soares, sempre atenta aqui ao nosso cenário. Um abraço, Tica, Vandilson Ramalho, todo o pessoal de Caraúbas atento aqui ao nosso cenário político TCM, toda a turma aí. Sinta-se abraçado, tá bom? Você que é aí de Caraúbas, você que nos acompanha em Campo Grande, você em Upanema, Felipe Guerra, Apudi, valeu todo o pessoal aí de Apudi. Você que nos assiste também em Tibau, te vi hoje lá por Tibau e muita gente acompanhando a gente. Quem mais, hein? Aqui na nossa região. Vamos lá para Paus Ferros, região do Alto Oeste, Natal, Parnamirim, Açu, obrigado você em Açu e Panguaçu. Muito bom contar com a audiência de todos vocês, tá bom? Bem, hoje, deixa eu ver aqui, na verdade, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte encerrou os trabalhos das comissões, as comissões temáticas da Casa Legislativa. Vamos trazer os detalhes na reportagem da TV Assembleia.
A primeira comissão a se reunir nesta quinta-feira, 11 de dezembro, foi a de Defesa do Consumidor, dos Direitos Humanos e Cidadania. 4 projetos foram aprovados por unanimidade, entre eles um de autoria da deputada Cristiane Dantas, que institui a política de enfrentamento à violência política contra a mulher no Estado. A relatoria foi da deputada Divaneide Basílio. Eu vejo esse projeto como um projeto muito positivo porque ele vai criar uma política estadual para que a gente tenha várias ações de enfrentamento e que a gente estimule as mulheres a estarem na política sabendo que terão um mínimo de segurança, porque é muito difícil ocupar um espaço já sabendo ou sendo violentada, porque quando a gente recebe esse tipo de violação, isso enfraquece, isso nos desestimula e é o contrário, né? A gente precisa garantir que as mulheres ocupem a política pela porta da frente. Um relatório das ações da comissão foi apresentado durante o ano. 11 projetos foram apreciados. O presidente da comissão, o deputado Baldo Fernandes, destacou ainda as audiências públicas e as reuniões externas realizadas durante o ano. No decorrer deste ano, nós realizamos audiências públicas para tratar diversos assuntos em relação, inclusive, à cidade de Serra do Mel, questão da agricultura familiar e a instalação das energias eólicas no município. Nós aqui fizemos várias reuniões administrativas para tratar de ações dos direitos humanos, inclusive com a OAB, com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Defesa Racial e várias outras reuniões que trouxemos para o debate nesta casa. A segunda reunião foi da Comissão de Administração, Serviços Públicos, Trabalho e Segurança Pública. 5 projetos foram aprovados, entre eles um de autoria da deputada Isolda Dantas, que institui normas de proteção e estímulo à preservação do patrimônio cultural do Estado. O relator, o deputado Baldo Fernandes, falou sobre a importância dessa iniciativa. Esse projeto relatado por mim, inclusive da deputada Isolda, é de fundamental importância para a preservação histórica dos prédios, da arquitetura e também um inventário que esse projeto assim determina. Ou seja, o governo tem que fazer um inventário de todo o patrimônio histórico, cultural. Isso simboliza para nós uma identidade, né? E uma identidade de uma cidade, do estado, tem que ser preservada, a história do nosso antepassado, né? E o mais importante que a lei assegura se o proprietário não tiver condição de fazer essas reformas, essas melhorias, o próprio governo pode entrar em parte com esses valores para poder custear a preservação arquitetônica dos bens imateriais e materiais em relação ao projeto de lei. O deputado Taveira Júnior, que presidiu a última reunião dessa quinta-feira da Comissão de Administração, apresentou o relatório dos trabalhos durante 2025. Foram 63 projetos apreciados em 13 reuniões realizadas. Todos os deputados estão de parabéns que fazem parte desta reunião e aguardar o próximo ano, que tomara que venha mais projetos e quem ganha é o povo do Rio Grande do Norte. Está aí o trabalho do deputado estadual através das comissões e, de fato, é muito importante, porque tudo começa nesse momento aí de debate em cada comissão. Bem, vamos aqui dar um rápido destaque à filiação do Jean Paul Prats ao PDT. Na semana passada ele informou, né, sobre esta filiação ao Partido Democrático Brasileiro. Essa filiação acontece hoje. E o presidente nacional do PDT já confirmou que Jean Paul será candidato em 2026 ao Senado. Então, Jean Paul, que foi senador pelo PT, ele se desfiliou do Partido dos Trabalhadores, ele foi presidente da Petrobras e agora assina sua ficha de filiação ao PDT, que no Rio Grande do Norte é presidido por Márcia Maia, e pretende, na verdade, ele já foi ali, já recebeu, né, o sim, o ok da direção nacional do PDT para concorrer ao Senado. Será que vai fazer a dobradinha, hein? Vai ser a dobradinha Fátima Jean Paul para 2026? Porque outras dobradinhas estão se desenhando, né, no quadro para o próximo ano. Vamos ficar atentos, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, porque 2025 não acabou ainda, a gente fica nessa expectativa, nesta ansiedade para saber o que é que vai ser confirmado, o que é que não vai ser confirmado, mas em 2026 já chega, já a gente já até está votando, né? A gente vai ter já o resultado. Bem,
Então, só para confirmar, aconteceu hoje a filiação de Jean Paul Prats ao PDT. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Mauro Maciel, diretor da 12ª DIREC. Mauro, estou aqui com uma pergunta, professor, né, o nosso telespectador aqui. Um abraço aí para o Janilson, lá do bairro Belo Horizonte. Obrigado, meu amigo. Mas a participação aqui do Jailson, é outro Jailson, né? O Jailson Galdino. Ele manda mensagem aqui perguntando o seguinte: pergunte a Mauro sobre a educação infantil no estado. Quando o RN vai deixar a educação infantil só para os municípios? Esta é a primeira pergunta, já eu faço a segunda pergunta aqui de Jailson. Bom, primeiro eu queria agradecer a pergunta de Jailson e dizer que o estado do Rio Grande do Norte ele não tem nenhum atendimento mais de educação infantil na rede estadual. Todas as turmas de educação infantil hoje estão sendo devidamente atendidas pelas redes municipais. O que existe é um projeto do governo do estado de entrega gradativa em parceria com cada rede municipal dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, naquelas redes que conseguem receber essas escolas e esses estudantes para fortalecer o trabalho que o Estado deve continuar nos anos finais do 6º ao 9º ano, no ensino médio, na educação de jovens e adultos, na educação profissional e demais modalidades. Mas o Estado hoje não atende mais nenhuma turma de educação infantil. As escolas que ainda possuem salas, como é que o senhor fala, deixa gradativamente? Isso é uma questão de tempo, não tem ou tem um prazo determinado, Mauro? Não, Vonúvio, não tem um prazo essa entrega gradativa porque o Estado faz ouvindo as redes municipais, tendo em vista que cada município tem uma estrutura diferente, tem contextos diferenciados e aí o Estado, ele em conversa com as redes, ele vai fazendo essa entrega gradativa. Eu quero destacar, por exemplo, aqui na circunscrição da 12ª DIREC, nós já fizemos a entrega de todo o ensino fundamental, por exemplo, à rede municipal de Serra do Mel. Hoje, na Serra do Mel, a Escola Padre José de Anchieta, ela trabalha apenas com ensino médio, com educação profissional, com curso na área de energias renováveis, de informática em tempo integral, inclusive também na modalidade subsequente. Estamos fazendo para o ano de 2026 a entrega de turmas de anos iniciais à Prefeitura de Areia Branca, onde a rede estadual vai ofertar apenas na escola, que é prédio próprio nosso, Antônia Girlandi. Estaremos entregando também uma escola de anos iniciais na cidade de Baraúna, que é a Escola Mariano Azevedo, e essas entregas, conforme eu disse, acontece de acordo com a realidade de cada rede municipal. Tem a segunda pergunta aqui do Jailson. Ele questiona sobre a seleção ou critérios para selecionar os professores para o IERN, que é o Instituto Estadual de Educação. Bom, nesse momento, Jailson e demais pessoas que nos acompanham, nós não temos um processo seletivo aberto para preenchimento das equipes do IERN. Nós temos 2 IERNs aqui, um em construção, que é o IERN de Mossoró, mas o IERN de Areia Branca deve começar a funcionar em 2026 e, primeiramente, nós vamos abrir a matrícula desse IERN, que deve acontecer ainda no mês de janeiro, conforme a montagem das 4 turmas que nós temos lá pré-determinadas, 2 turmas de tempo integral no curso de informática e também 2 turmas de tempo integral no curso de segurança no trabalho. Aí nós vamos começar a fazer uma projeção de quantos professores serão necessários e dentro da rede nós vamos fazer a consulta às comunidades para saber quem é o professor que irá atuar no IERN de Areia Branca. Um abraço aqui para a galera aqui em casa. Quem mandou mensagem aqui foi Edilene Nonato Gomes. A G. William, obrigado pela audiência, tá bom? A galera toda aí atenta, assistindo aqui ao nosso cenário político. Bem, Mauro Maciel é diretor da 12ª DIREC. Mauro, a gente falando sobre IERN, o senhor falou que aqui em Mossoró ainda vai passar por esta construção. Por falar em construção, tem escolas aqui passando por reformas, onde realmente são transformadas, em termos estruturais. Que escolas estão recebendo melhorias e como é que está a perspectiva para a entrega dessas unidades escolares
Como é que vocês estão já pensando sobre 2026 nesse quesito, né, de preparação dessas unidades que estão passando por melhorias? Olha, Vonúvio, nós temos aqui uma média de 12 escolas, 2 já foram entregues, a escola Cunha da Mota, ali próximo ao Pão do Bom Jardim, a escola José Martins de Vasconcelos, ali no Liberdade, e nós temos mais 10 passando por manutenções, que a gente chama manutenções de piso ao teto, e vou destacar aqui algumas. A escola Dinarte Mariz, em Tibau, deverá estar sendo entregue até o finalzinho do ano, assim como a escola Rui Barbosa, que está passando por reformas. A escola Cônego Ismar, em Areia Branca, já foi entregue, o IERN de Areia Branca, né? Nós tivemos a inauguração no mês de setembro, também entregue à comunidade. Deverão estar sendo entregues também até o finalzinho do ano a escola Cônego Estevão Dantas, que também está passando por melhorias, a escola Hermógenes Nogueira, no Abolição 4, que é uma escola de tempo integral, também passando por melhorias, a escola Professor José Nogueira também, que está passando aí por melhorias. Começamos agora, semana passada, mais uma manutenção da escola em tempo integral, Cardeal Câmara, que é uma escola de anos iniciais, e deveremos ter aí mais algumas ordens de serviço para melhoria da infraestrutura das nossas escolas. Quero também destacar aqui a escola Eliseu Viana também deverá estar sendo entregue até o final do ano. Nós não temos data ainda, mas está bastante avançada. Passei hoje ali em frente e já vi toda a pintura, toda a parte ali de pórtico, bem como também a infraestrutura dentro da escola está praticamente quase toda concluída. E nós vamos ter também os processos de licitação para a construção da nova escola Aida Ramalho, da escola Dr. Dagmar Sabino em Areia Branca, bem como também, né, o governo trabalha de forma ágil para a compra de um terreno para construir também a nova escola João Paulo II ali nas imediações da BR-304, próximo ao bairro Sumaré, uma escola de anos finais, e bem outras também nós temos ainda que deverão ser contempladas com as melhorias e reformas. Professor, o senhor menciona todas essas obras, todas essas reformas. O senhor já falou também sobre o cuidado com o servidor e questão de equipamento, né? Como é que o senhor observa justamente ali na sala de aula, né? O equipamento básico, né? Para o funcionamento. Por exemplo, eu digo básico não diretamente ligado à educação, mas o ventilador, o ar-condicionado, o projetor, salas, né, laboratórios de informática, essa estrutura da escola, como é que ela tem, de fato, acontecido para se ter uma educação de qualidade a nível estadual? Bom, a gente começa a destacar que hoje todas as escolas da 12ª DIREC, elas possuem laboratório de informática. Todas elas, no mês de abril, com investimento de mais de 40 milhões, todas as escolas no estado estão recebendo. As escolas da rede estadual de Mossoró e de toda a circunscrição da 12ª DIREC receberam laboratórios de informática, né? Nós estamos passando por um processo de climatização. Agora, claro, dentro de uma estrutura de organização, a escola ela passa por uma manutenção em toda a sua estrutura elétrica, porque não faz sentido comprar ar-condicionado e encaminhar para uma escola que tem uma estrutura elétrica deficiente. Então, isso não vai acontecer a contento. As escolas estão sendo climatizadas. A DIREC tem, junto com o governo, com a Secretaria de Educação, apoiado aquelas escolas também que precisam de climatização com ventiladores. Nós temos hoje também equipamentos, utensílios de cozinha, freezers, balcões térmicos, toda a estrutura de cozinha, a biblioteca, né, que tem sido incrementada. Todas as bibliotecas das nossas escolas receberam computadores, bem como nós temos escolas que estão recebendo laboratórios de ciência, laboratório maker, laboratório de robótica. Então, toda essa estrutura ela tem chegado, né, nas escolas. Quero destacar aqui e também mandar um abraço aí para a professora Neuma Medeiros, que é diretora da DRAE, que é uma diretoria específica que trabalha com alimentação escolar, que tem encampado aí as nossas cozinhas, recebendo toda a estrutura que é necessário, bem como também refeitórios, cadeiras, mobiliário para aluno, para professor, isso tudo tem chegado nas nossas escolas. Mauro Maciel, diretor da 12ª DIREC, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Boa sorte aí para 2026. O espaço fica sempre aberto aqui para trazer as novidades.
Bom, eu que agradeço, Vanuve, quero aqui rapidamente, mais uma vez, destacar o trabalho de toda a equipe da DIREC. Quero agradecer a cada diretor, cada vice-diretor, coordenadores, supervisores, professores, equipes de limpeza, enfim, todas as comunidades escolares que junto conosco têm encampado esse desafio de oferecer uma educação de qualidade aos nossos estudantes. Muito obrigado e que Deus aí nos abençoe. Obrigado, seja sempre bem-vindo. A gente vai voltar a falar sobre educação em 2026 com o Mauro, enfim, quem faz educação pública aqui em Mossoró e no Rio Grande do Norte. Pessoal, tenham todos um ótimo final de semana, bom descanso, até segunda, um abraço.